Então, gente, nós estamos hoje celebrando o Natal. Nós estamos celebrando um pouquinho antes porque muitas pessoas viajam nessa época, vão visitar familiares, né? Então, nós estamos fazendo um pouquinho antes, mas é uma noite de celebração, porque a data é uma mera formalidade. Nós não sabemos exatamente qual foi a data que Jesus nasceu, e é bem provável que não tenha sido nem em dezembro, né? Mas nós vamos celebrar, o que importa é a nossa dedicação, a nossa honra àquele que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para vir até a terra, né, e se fazer um sacrifício em nosso lugar. Então, nós estamos celebrando nessa noite o Natal, o nascimento de Jesus. O Natal é Jesus. E tem uma coisa, gente, que essa semana Deus vinha falando comigo, e tem uma coisa que nas celebrações natalinas ela evidencia a mensagem do verdadeiro Natal, que é Jesus. O que vocês veem nas decorações de Natal das cidades que mais chama a atenção aos seus olhos? As luzes. Inclusive, em Gramado se chama Natal Luz, né, a comemoração. E se tem uma coisa que ela traz o significado da verdadeira mensagem do Natal, é a luz. Por que a luz? Lá em Isaías 9:2, e depois foi repetido isso em Mateus 4:13 ao 17, mas Isaías 9:2 foi o profeta que anunciou a respeito da vinda de Jesus. Ele disse assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque Cristo é a luz do mundo. Ele veio para iluminar as nossas vidas. Ele veio para nos mostrar um caminho. Ele veio ser um caminho até Deus, de volta ao Senhor. E quando nós vemos a luz, né, essas luzes natalinas, elas nos alegram, assim, enchem nosso coração e nos fazem muitas vezes abrir um sorriso diante de algo tão bonito que é um lugar iluminado. Vocês concordam comigo? Porque a luz, ela gera essa sensação de beleza, porque nós conseguimos enxergar o que é de belo. Tanto é que, quando a gente fica sem luz, bate um desespero, assim, fica tudo escuro, a gente fica perdido, a gente não sabe para onde vai. Antes de começar o culto aqui, né, com essa sobrecarga de energia, tudo ligado, ar-condicionado, a gente teve uma queda de luz e a gente se vê meio perdido. Por quê? Porque nós dependemos, né, de toda essa estrutura que exige energia elétrica, né? Só que na nossa vida interior, gente, a luz, ela é Jesus. Por quê? Porque nós buscamos, como nós vimos no teatro aqui, nós tentamos de muitas formas preencher a nossa vida com as conquistas que essa vida nos proporciona. E não está errado a busca, né, por conquistar coisas, uma família, amigos, viajar, né, ser bem-sucedido na área material, estudar, tudo isso é algo legal, é bom. Só que nada disso é capaz de satisfazer o nosso interior. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos amados. Nós somos criados para amar. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para o amor. E é tão interessante, gente, que assim como a escuridão e as trevas, elas são nada mais do que a ausência de luz. A ciência explica
que não existe escuridão. A escuridão é algo negativo, é a ausência de luz. A ciência explica que não existe o frio. Ele não existe positivamente. Ele é a ausência de calor. E o mal, ele não existe positivamente. Ele não se apresenta, ele não é algo que existe por si só. Ele é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Qual é a fonte primária de luz e calor? O sol. Sem calor, nós morremos de frio. Concordam comigo? Nós precisamos de calor para sobreviver. O nosso corpo precisa. E sem o bem, nós vamos morrendo, nós vamos nos matando. E é só você pensar um pouquinho para ver que todo o mal que existe no mundo, ele vai causando morte. Concordam comigo? Começa nos matando por dentro, matando os nossos sonhos, matando o nosso amor próprio, matando os nossos relacionamentos. A ausência do bem se estabelece o mal. É na ausência do bem que se estabelece o mal. E, gente, há uma fonte de amor, há uma fonte de bem. E essa fonte é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é a fonte do bem. E assim como quanto mais nós nos afastamos da fonte de luz, nós ficamos na escuridão. Quanto mais longe nós estamos da fonte de calor, nós ficamos com frio. Quanto mais longe da fonte de amor, da fonte do bem, nós vivemos o mal. E eu quero dizer para vocês, se há algum resquício de bondade, ou se há evidências e princípios de bondade no coração das pessoas que você conhece, é porque ensinos de Deus, ensinos divinos, eles foram ensinados de alguma forma e essa pessoa ainda carrega dentro dela. Quando Jesus diz para os seus discípulos, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo, sejam como eu. O sal, na época, o que ele fazia? Preservava, ele mantinha a integridade, para que não houvesse a corrupção daquele alimento, para que não se corrompesse as qualidades do alimento. Sejam a luz do mundo, para que as pessoas consigam enxergar como elas estão e onde está a fonte do amor que elas tanto buscam. Então, se há alguma bondade que nós vemos sendo manifesta na terra, é porque ali há ainda princípios que Cristo deixou para nós. Tudo que nós vemos, se importe com o outro, ame ao seu próximo. Seja educado, ame o seu próximo. Não matem, não roubem, ame o seu próximo. Toda fonte de leis sociais, elas têm origem nas leis divinas. Tudo aquilo que mantém a integridade de uma sociedade, o bem no mundo, a fonte é em Deus. Queiramos nós ou não, Ele é a fonte de todo amor e de todo bem. Lá em João 1, do 1 ao 5, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não, ali é uma tradução um pouco diferente, mas as trevas, elas não subsistem, elas não conseguem prevalecer contra a luz. E se você colocar luz em qualquer lugar, ali a escuridão vai se dissipar. Porque nada prevalece contra a luz, nenhuma escuridão. Então, Jesus, aqui a palavra está dizendo que Jesus é essa luz que ilumina as nossas vidas. Lá em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos feitos para sermos amados e para amar. Porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor, Ele é amor. E Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E a gente viu naquele vídeo que passou ali, uma água, me digam, uma água na sua essência, ela é pura. Mas quando ela se torna uma água contaminada, uma água poluída, é possível separar, você pegar na sua mão e separar a contaminação da água? Você consegue fazer isso na sua mão? Pegar uma água contaminada e poluída e separar ela? Aqui é pura e aqui é poluída. É possível? Não. Mas a água, a essência da água, ela é pura, mas ela está contaminada. A ausência do bem contaminou as nossas vidas com o mal. E aí então vem Jesus com a sua luz que ilumina as nossas vidas, e o seu sangue vertido na cruz, ele é o que faz essa separação, sabe? Tem até um produto que você coloca numa água contaminada, suja, né? E a água se torna branca novamente, pura novamente. E assim acontece conosco. O amor de Cristo derramado nos nossos corações nos torna novamente aquilo que Deus nos criou para ser. Repletos do bem. Nós somos restaurados a ser quem Deus nos criou para ser. Seus filhos, filhos amados, em quem o Senhor tem prazer, em quem Deus tem prazer. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa performance é que determina o nosso valor. E no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos, de fato é isso. Aquilo que nós produzimos é o que nos torna, de fato, mais importantes naquilo que nós fazemos. Mas na nossa vida, em quem nós somos, não tem a ver com o que nós fazemos. E nem a ver com o quanto nós conquistamos. Tem a ver com o amor de Deus por nós, por quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança desse Deus que é bom, que é amor. Então essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Estão comigo, gente? Essa é a nossa essência. O amor é a nossa essência. Por isso, e essa música fala, começar em nós. Nós somos chamados a sermos esse amor em um mundo que está totalmente carente de algo que preenche as suas vidas. Mas quando você olha para dentro de si, nós cantamos a começar em mim, mas você, quando olha para dentro de si, você se ama? Você aceita esse amor de um Deus incondicional? Você se aceita? Você reconhece Deus em você?
Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você reconhece Deus em você? Nós somos tão cobrados diariamente a sermos bons no sentido de performance, né? De produzirmos, de termos resultados, mas diante de Deus, gente, Ele olha os nossos corações, na nossa essência, e nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Você é filho de Deus, um filho amado, em quem Ele tem prazer. Não é sobre o que você faz, não é sobre o quanto você ganha, não é sobre quantos seguidores você tem, é sobre quem você é, e você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E Ele me ama. Por isso eu me amo. Você acredita nisso? Diga, eu me amo. Você acredita nisso? Talvez nunca na sua vida alguém disse, eu te amo para você. Talvez você nunca disse na sua vida, eu me amo. E eu quero dizer para você, eu tenho 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Então, eu nasci nesse meio, né? Assim, sem frescura, né? Vamos jogar futebol, vamos... Enfim, né? Sendo muito objetivo, sem muito mimimi, né? Não tinha espaço para isso. Então, nesse contexto, eu sempre fui muito prática e eu sempre acreditei muito que eu tinha que conquistar o meu lugar. Irmã do meio, né? Com 2 irmãos, meninos. Quando o mais novo queria olhar desenho, não briga com a criança. Né? Vai ficar brigando com a criança aí, sua marmanjona. Quando o irmão mais velho queria olhar uma coisa e eu queria olhar outra, ele me dava uns empurrão, uns papo aí, né? E tipo assim, me olhava com uma cara feia, assim, brabo, sabe? E eu tinha que sair que nem o Chaves, né? E aí se ia reclamar pro pai e pra mãe, vocês param com essas bobagens aí, sabe? Porque daí o meu irmão mais velho é 4 anos mais velho que eu, então assim, eu já era um pouquinho maior, né? E aí, gente, eu não sei porque, algo, né, inconsciente talvez, mas parece que eu sempre tinha que, então, cresci com essa crença dentro de mim, que eu tinha que conquistar o meu lugar, que eu tinha que conquistar as coisas que eu queria, que eu só era importante se eu entregasse algo bom, sabe? E quando eu conheci a Cristo, eu acreditava que eu precisava provar o meu valor, que eu precisava conquistar esse amor. E eu não sei você, mas muitas vezes nós estamos diante de Deus e nós não nos sentimos merecedores desse amor que é tão grande e tão inexplicável que parece que não é verdade. Ninguém dá nada de graça. Ninguém dá nada valioso de graça. O que se dá de graça não presta. O que se dá de graça não tem valor. Como assim eu receber um amor tão bom, tão precioso, de graça? Nós não aceitamos o amor de Deus por achar que, sendo de graça, ou não é verdade, ou não tem tanto valor assim. Vocês concordam comigo? Porque nós
aprendemos a nossa vida toda que aquilo que é bom custa caro. E eu quero dizer para você, esse amor custa muito caro. Ele custou muito caro. Ele custou a vida de Jesus. Então não é de graça, gente. É de graça para nós. Para mim, para você, é de graça. Mas não foi de graça. Ele custou cada gota do sangue precioso do único Filho de Deus, que veio ao mundo, que se desfez da sua glória, que se desfez do seu poder, da sua divindade, e veio aqui, num mundo caído, em trevas, com muita maldade, pela ausência de Deus. E Ele se entregou, Ele carregou cada um dos nossos pecados. Ele carregou as nossas enfermidades, as nossas doenças, porque a maldade gera doenças. E não só as nossas doenças físicas, Ele carregou as dores do nosso coração. E eu tenho certeza que todos aqui, se não estão hoje, um dia carregaram alguma dor no seu coração. Ou porque tiveram alguma rejeição na sua família, ou foram traídos, ou se frustraram com alguma pessoa, ou não acreditaram em si. Eu por muito tempo, questionei a minha capacidade, se eu era capaz de fazer algo. Mas eu descobri que eu sou filha de Deus. E eu fui criada à sua imagem e semelhança. E Deus é poderoso. E Deus é soberano. E Deus é sabedoria. Ele pode todas as coisas. E eu fui feita à imagem e semelhança desse Deus. Então, eu tenho capacidade. Eu tenho muito que aprender, mas eu sou capaz de aprender. E você também é. E você é amado. Mesmo que você não aprenda, você é amado. E o amor, gente, é a solução para esse mundo, o amor de Deus, o amor de Cristo vertido naquela cruz, por cada um de nós. Essa é a solução que o mundo precisa, para não mais trucidar uns aos outros. É esse amor que as famílias precisam nas suas casas, para abrir mão do seu egoísmo, da sua vaidade, e ouvir o que o outro tem a dizer. Para abrir mão da sua vez, para deixar o outro primeiro. Para que o outro escolha, mesmo que você não goste. Isso é o amor de Deus. O amor que muitas vezes nós falamos no mundo é um amor que ele permanece enquanto me favorece. Quantos pais chantageiam os filhos para que deem atenção a eles, como se os filhos fossem para si? Esse é um amor egoísta, porque é um amor humano. E o único amor que é incondicional é o amor de Deus. E esse amor, quando completa as nossas vidas e quando nos preenche, ele sim transborda e alcança aqueles que estão à nossa volta. Amém, gente? E é esse amor que eu quero dizer para você, veio ao mundo. E Natal é isso. Natal é Jesus, o amor em persona. O amor pessoal que veio aqui, ele veio aqui por você, foi por você. Diga, Jesus veio por mim, e Ele me amou, e Ele me ama, e eu o amarei. Você crê nisso? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, mas não perder o foco. E eu quero encerrar com algo que eu ministrei faz já mais de mês isso, mas que Deus trouxe ao meu coração enquanto nós estávamos no louvor. E eu nem anotei.
A palavra diz que por meio de Cristo, a palavra diz que ele era o primogênito, que significa o primeiro e único. Mas quando ele veio, ele nos reconciliou com o nosso Pai. Nós estávamos longe e Cristo abriu um caminho para nos reconciliar com o Pai. E a palavra diz que o Pai, Deus Pai, nos adotou. Nós não temos mais um espírito de escravidão. Nós temos agora um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. É como uma criança que aprende a falar e começa a dizer papai. É isso que a palavra diz. E aí nós, muitas vezes, achamos que a adoção é algo que não é muito legal, porque como assim? Ai, Deus me adotou, quer dizer que eu não sou um filho legítimo. Só que vocês sabiam que no Brasil tem essa conotação, às vezes negativa, porque até a Constituição de 88, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos que os filhos legítimos de sangue. Não tinham os mesmos direitos. Então, eles eram considerados inferiores. Mas, quando Paulo diz isso lá em Romanos, na cultura romana, o filho adotivo, ele tinha muito prestígio. Por quê? Porque o pai escolheu aquele filho. O filho legítimo, até 9 dias, a mãe apresentava para o pai aquele filho legítimo de sangue. E se o pai encontrasse algum defeito, aquele pai simplesmente virava as costas e rejeitava aquele filho de sangue. Mas esse mesmo pai, ele poderia adotar. E as leis de Roma diziam o seguinte: uma vez adotado, nunca mais rejeitado. Uma vez adotado, nunca mais abandonado. Então, o filho adotivo era um filho especial. E o Pai nos adotou. Ele escolheu você. Se você está aqui hoje, Ele escolheu você. Você é um filho amado, em quem o Senhor tem prazer. E nós, quando reconhecemos quem nós somos, filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, ninguém lá fora pode nos dizer o contrário. Ninguém lá fora pode nos dizer que nós não temos valor, porque o nosso valor está no nosso Pai, que nos criou e nos disse: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por meio de Cristo, que veio à terra, Ele nos reconciliou com o Pai. E nós pertencemos à família de Deus agora. E ninguém tem o poder de nos reduzir o nosso valor. Você é um filho amado. O Pai adotou você. Ele escolheu você. E uma vez adotado, nunca mais rejeitado. Você pode sim se afastar dele. Você pode escolher pegar as suas coisas e partir. Você pode viver longe da fonte do bem e do amor. Você pode escolher. Ele nos deu essa liberdade. Mas Ele não nos rejeita. E se você um dia partiu, eu não sei, se você que está aqui hoje, se alguém aqui hoje um dia pegou as suas coisas e partiu para longe desse Pai, eu quero dizer que a palavra já nos conta essa história. O Pai está em casa, na porta, esperando você, de braços abertos, porque Ele te adotou. E uma vez adotado, nunca mais
rejeitado. Ele ama você. E a única resposta que quando esse amor cai no nosso coração é amá-lo de volta. E amá-lo, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Pai. Amar os nossos irmãos que já conhecem ao Pai. Amém, gente? É sobre isso. O Natal é sobre esse Jesus, amor, por meio do qual o Pai nos adotou. Amém, gente? Se você sair com isso no seu coração e lá fora, na ceia de Natal na sua família, amar as pessoas com quem você estiver, lá no seu trabalho, você amar as pessoas com quem você convive, mais muitas vezes do que a sua família. Se você amar as pessoas com quem você cruza em qualquer lugar, se você amar, ali você está revelando o Pai. Que as pessoas reconheçam em cada um de nós o Pai que nos adotou e que enviou o seu Filho para que isso pudesse ser possível. Amém, gente? Vamos orar e depois nós vamos louvar sobre esse amor, como forma de celebração, como forma de gratidão por esse Deus de amor e por esse Filho obediente que morreu em nosso lugar e por esse Espírito Santo que habita nos nossos corações. Nós vamos louvar e eu gostaria de convidar você a levantar suas mãos, a aplaudir, a cantar com o seu coração para agradecer a esse Pai bondoso. Amém, gente? Paizinho, diante de Ti nós somos gratos. Nós somos gratos a Deus, nós somos gratos ao Senhor, ao Filho obediente, Cristo que morreu por cada um de nós, por amor a nós. Nós agradecemos a Ti, ó Espírito Santo, que nos conduz a esse Pai, que nos conduz nesse caminho, que nos torna aquilo que nós somos criados para ser, que nos restaura a essência do bem, do amor desse Deus que nos criou. Obrigada, Senhor. Nós queremos, nessa noite, aceitar esse amor. Diga, eu aceito. Eu recebo esse amor incondicional. E eu quero ser um mensageiro desse amor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós louvamos, eu convido você que é visitante, todos sejam livres, né? Mas você que é visitante, fique à vontade, né? Você pode ofertar se quiser, se não quiser, bem tranquilo. Você que é membro, né? Vamos ser fiéis a este Deus que nos proporcionou esse lugar. E juntos, como família, nós mantemos, nós sustentamos, nós projetamos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse amor. Amém, gente? Então vamos louvar, vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas e que o Senhor abençoe grandemente a semente de cada um. Separado, o amor de Deus. Nada nos separará. Os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E o Pai que o seu Filho nos deu.
coração que é tão profundo, tão imenso e cobre tudo. É furioso, poderoso, se abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida ao